Você já se perguntou se existe uma sociedade secreta que guarda as chaves das verdades espirituais que conectam todas as religiões? A Ordem Rosa Cruz, envolta em mistério e misticismo, tem intrigado estudiosos e buscadores espirituais por séculos. Essa sociedade antiga afirma fazer a ponte entre diferentes tradições religiosas, oferecendo uma perspectiva única na busca pelo esclarecimento espiritual. Ao embarcarmos nessa jornada, desvendaremos as origens, ensinamentos e a influência duradoura dos Rosa Cruzes, iluminando os segredos que eles guardaram por tanto tempo. O fascínio pela Ordem Rosa Cruz reside em sua história enigmática e na promessa de conhecimento oculto. Imagine uma sociedade onde misticismo, alquimia e ideias cristãs se misturam harmoniosamente, criando um rico mosaico de sabedoria espiritual. Os Rosa Cruzes acreditam que, ao explorar essas verdades interconectadas, os indivíduos podem alcançar uma compreensão mais profunda de si mesmos e do universo. Esta jornada não é apenas sobre adquirir conhecimento, mas sobre transformar o próprio interior através da aplicação de antigas leis metafísicas. A história da Ordem Rosa Cruz começa no século XVII, mas suas raízes remontam a tempos ainda mais antigos, extraindo de uma vasta gama de tradições místicas. É um conto de símbolos secretos, manifestos misteriosos e figuras lendárias como Christian Rosenkreuz. Ao nos aprofundarmos nessa narrativa fascinante, descobriremos como os Rosa Cruzes buscaram reformar a sociedade e as ciências, despertando curiosidade e debate por toda a Europa. Seus ensinamentos continuam a ressoar até hoje, oferecendo insights atemporais sobre a natureza do crescimento espiritual e do esclarecimento. A Ordem Rosa Cruz surgiu pela primeira vez na Europa do século XVII, um período de grande agitação intelectual e espiritual. A Europa era um caldeirão de ideias, com alquimia, misticismo e descobertas científicas competindo por atenção. Foi nesse solo fértil que os ensinamentos Rosa Cruzes criaram raízes, mesclando elementos dessas diversas tradições em uma estrutura espiritual coesa. As origens da ordem são frequentemente atribuídas a dois manifestos misteriosos que apareceram no início dos anos 1600, gerando amplo interesse e debate. O primeiro desses manifestos, o Fama Fraternitatis, foi publicado em 1614. Ele introduziu a figura de Christian Rosenkreuz, um místico lendário que, segundo o manifesto, fundou a Ordem Rosa Cruz. De acordo com o documento, Rosenkreuz viajou extensivamente, reunindo conhecimento místico de várias tradições e eventualmente criando uma sociedade secreta dedicada ao esclarecimento espiritual e à reforma social. Esse documento foi seguido pela Confessio Fraternitatis, em 1615, que expandiu as ideias apresentadas no primeiro manifesto e clamou por uma nova era de iluminação. O impacto desses manifestos foi profundo. Eles capturaram a imaginação de pensadores por toda a Europa, levando a um aumento do interesse por conhecimento esotérico e práticas místicas. Os ensinamentos Rosa Cruzes ofereciam uma mistura única de espiritualidade e ciência, enfatizando a importância tanto da sabedoria interior quanto do conhecimento externo. Essa abordagem ressoava com muitos que estavam desiludidos com as restrições dogmáticas da religião tradicional e as limitações da ciência contemporânea. Através de seus escritos, os Rosa Cruzes estabeleceram as bases para uma nova forma de pensar sobre a relação entre os mundos espiritual e material. Central AOS Ensinamentos. Rosa Cruzes está o símbolo da cruz rosada, um emblema poderoso que encapsula a filosofia da ordem. Este símbolo, uma cruz com uma rosa no centro, representa a união dos opostos, o material e o espiritual, o temporal e o eterno. É um lembrete de que a verdadeira iluminação vem da integração desses aspectos duais da existência, alcançando harmonia e equilíbrio dentro de si. A cruz rosada é mais do que apenas um símbolo visual. É um guia que orienta os seguidores em sua jornada espiritual. Cada elemento do símbolo carrega significados e insights profundos, servindo como uma chave para desbloquear as verdades ocultas do universo. A cruz, um antigo símbolo de sacrifício e redenção, representa a jornada do indivíduo através das provações e tribulações da vida. A rosa, um símbolo de pureza e beleza, significa o florescimento da alma e a obtenção da sabedoria espiritual. Para os Rosa Cruzes, a cruz rosada também é uma ferramenta para meditação e contemplação.
Ao focar neste símbolo, os praticantes podem aprofundar sua compreensão de seus significados esotéricos e conectar-se com as verdades interiores que ele representa. Ela serve como uma ponte entre a mente consciente e os aspectos mais profundos e intuitivos do eu, facilitando um processo de transformação interior. Através da cruz rosada, os Rosa-Cruzes transmitem sua crença central de que o crescimento espiritual é uma jornada contínua, que requer dedicação, discernimento e disposição para explorar os mistérios da existência. A Ordem Rosa-Cruz é uma mistura única de misticismo, alquimia e ideias cristãs, criando uma estrutura espiritual abrangente que aborda as questões mais profundas da existência. O misticismo, com sua ênfase em experiências diretas e pessoais do divino, forma a base da prática Rosa-Cruz. A Ordem ensina que, ao olhar para dentro e cultivar uma conexão direta com o divino, os indivíduos podem obter insights profundos sobre a natureza da realidade e seu lugar dentro dela. A alquimia, muitas vezes vista como a precursora da química moderna, desempenha um papel crucial nos ensinamentos Rosa-Cruzes. No entanto, para os Rosa-Cruzes, a alquimia não se trata apenas de transformar metais básicos em ouro. É uma metáfora para a transformação espiritual do indivíduo. O processo alquímico, com suas etapas de purificação, dissolução e recombinação, espelha a jornada da alma enquanto busca transcender as limitações do mundo material e alcançar a iluminação espiritual. Esse processo de alquimia interior é central para o caminho Rosa-Cruz, guiando os membros através de uma série de práticas transformadoras projetadas para despertar seu potencial interno. Ideias cristãs também permeiam os ensinamentos Rosa-Cruzes, especialmente os conceitos de redenção, ressurreição e amor divino. A Ordem utiliza a rica linguagem simbólica do cristianismo para transmitir suas mensagens espirituais, enfatizando a importância da compaixão, humildade e autossacrifício. No entanto, a interpretação Rosa-Cruz dessas ideias é profundamente mística e frequentemente se desvia da doutrina cristã ortodoxa. Ao integrar esses elementos diversos, a Ordem Rosa-Cruz oferece uma abordagem holística da espiritualidade que transcende os limites religiosos tradicionais, convidando buscadores de todas as origens a embarcar em uma jornada de autodescoberta e iluminação. No coração da Ordem Rosa-Cruz estão seus ensinamentos secretos, um corpo de conhecimento esotérico passado através das gerações de iniciados. Esses ensinamentos, frequentemente velados em simbolismo e alegoria, são projetados para guiar os indivíduos em sua jornada espiritual, ajudando-os a descobrir as verdades ocultas dentro de si mesmos e do universo. Os Rosa-Cruzes acreditam que a verdadeira sabedoria não é algo que pode ser simplesmente ensinado. Ela deve ser experimentada e internalizada através da prática pessoal e reflexão. Os ensinamentos secretos focam no desenvolvimento da sabedoria interior, um processo de despertar o potencial latente dentro de cada indivíduo. Isso envolve uma exploração profunda do eu, examinando pensamentos, emoções e motivações para obter uma compreensão mais clara da verdadeira natureza de cada um. Os Rosa-Cruzes utilizam uma variedade de práticas para facilitar essa exploração interior, incluindo meditação, visualização e rituais. Essas práticas são projetadas para aquietar a mente, permitindo que os aspectos mais profundos e intuitivos do eu venham à tona. Um dos princípios-chave dos ensinamentos Rosa-Cruzes é a ideia de que a sabedoria vem de dentro. A Ordem enfatiza que cada indivíduo tem a capacidade de acessar verdades espirituais profundas, mas isso requer dedicação e esforço. Ao seguir o caminho Rosa-Cruz, os membros aprendem a navegar pelas complexidades da vida com maior clareza e discernimento, recorrendo aos recursos internos que cultivaram. Essa jornada de autodescoberta é vista como um empreendimento tanto pessoal quanto coletivo, já que os insights adquiridos por cada membro contribuem para a evolução espiritual mais ampla da humanidade. Os símbolos desempenham um papel fundamental no Rosacrucianismo, atuando como pontes entre os mundos visíveis e invisíveis. Esses símbolos, muitas vezes complexos e com múltiplas camadas, são ferramentas para transmitir verdades espirituais profundas que as palavras sozinhas não conseguem capturar. Para os Rosacruzes, os símbolos são mais do que apenas elementos decorativos. São chaves para desvendar os mistérios do universo e do eu.
Um dos símbolos mais conhecidos no rosacrucianismo é a cruz rosada, que já exploramos, mas há muitos outros, cada um com seu significado único. Por exemplo, a rosa em si é um símbolo poderoso de desdobramento espiritual e iluminação. À medida que a rosa desabrocha, ela revela sua beleza interior, assim como a sabedoria espiritual é revelada através do crescimento pessoal e da introspecção. A cruz, que intersecciona os planos material e espiritual, representa a união desses dois reinos. Outro símbolo importante é o Ouroboros alquímico, uma serpente que come a própria cauda. Este símbolo antigo representa a natureza cíclica da existência e a ideia de renovação e transformação eterna. No contexto Rosa Cruz, ele significa o processo contínuo de crescimento espiritual e a interconexão de toda a vida. Ao meditar sobre esses símbolos, os Rosacruzes podem obter insights mais profundos sobre sua própria jornada espiritual e a natureza do universo. O rosacrucianismo não é apenas um sistema de crenças, é um caminho prático que enfatiza a aplicação das leis metafísicas na vida cotidiana. Os membros da ordem são incentivados a ir além do conhecimento teórico e integrar ativamente esses princípios em suas vidas pessoais e profissionais. Essa abordagem prática é semelhante a seguir uma receita na culinária. Cada passo, executado com cuidado, aproxima-se do resultado desejado de iluminação espiritual. Uma das leis metafísicas fundamentais no rosacrucianismo é a lei da correspondência, muitas vezes resumida pela frase "assim como é acima, é abaixo". Este princípio sugere que há uma correspondência entre os diferentes níveis de realidade, o físico, mental e espiritual. Ao entender essa interconexão, os Rosacruzes podem navegar suas vidas com maior harmonia e propósito. Esta lei é aplicada em práticas como meditação e visualização, onde os indivíduos buscam alinhar seus mundos interno e externo. Outro princípio-chave é a lei da vibração, que afirma que tudo no universo está em constante movimento e vibra em diferentes frequências. Ao elevar sua própria frequência vibracional através de pensamentos, emoções e ações positivas, os Rosacruzes acreditam que podem atrair estados mais elevados de consciência e experiências mais gratificantes. Este princípio é aplicado em práticas diárias como afirmações, onde os membros escolhem conscientemente pensamentos e palavras que ressoam com vibrações mais altas. A transição da Ordem Rosa Cruz de uma sociedade secreta para um movimento público começou no início do século XVII com a publicação de seus manifestos misteriosos. Esses documentos, envoltos em alegoria e ricos em significado simbólico, foram projetados para despertar curiosidade e convidar os buscadores a explorar as verdades ocultas do rosacrucianismo. A Fama Fraternitatis, publicada em 1614, foi o primeiro desses manifestos e serviu como uma introdução à ordem e ao seu fundador, Christian Rosenkreuz. A Fama Fraternitatis descrevia a vida e as viagens de Christian Rosenkreuz, que supostamente viajou para o Oriente em busca de conhecimento místico. Ao retornar, ele fundou a Ordem Rosa Cruz, dedicada à busca da sabedoria espiritual e à reforma da sociedade. Este manifesto foi seguido pela Confessio Fraternitatis em 1615, que clamava por uma nova era de iluminação e oferecia um relato mais detalhado da filosofia e dos objetivos da ordem. O impacto desses manifestos foi profundo, capturando a imaginação de pensadores por toda a Europa. Eles alimentaram um interesse generalizado pelo conhecimento esotérico e inspiraram muitos a buscar os ensinamentos da Ordem Rosa Cruz. Os manifestos foram vistos como convites para participar de uma revolução espiritual, oferecendo um caminho para uma compreensão mais profunda e transformação pessoal. Esse surgimento público marcou uma mudança significativa na história da Ordem, que passou da clandestinidade para um engajamento mais aberto com o mundo. Christian Rosenkreuz, o lendário fundador da Ordem Rosa Cruz, é uma figura envolta em mistério e simbolismo. Segundo a tradição Rosa Cruz, Rosenkreuz nasceu no final do século XIV e embarcou em uma jornada de autodescoberta e iluminação que o levou por toda a Europa e o Oriente Médio. Ao longo do caminho, ele teria encontrado várias tradições místicas e adquirido profundos insights sobre a natureza da realidade e da alma humana. A vida e as viagens de Rosenkreuz são retratadas na Fama Fraternitatis, onde ele é descrito como um buscador de sabedoria e reformador da sociedade.
O manifesto descreve seus encontros com alquimistas, místicos e sábios, cada um dos quais contribuiu para sua compreensão das verdades espirituais que fundamentam o universo. Ao retornar à Europa, Rosenkreuz fundou a Ordem Rosa Cruz, com a intenção de compartilhar seu conhecimento e guiar outros em suas próprias jornadas espirituais. A lenda de Christian Rosenkreuz serve como uma metáfora poderosa para o caminho do iniciado Rosa Cruz. Sua jornada representa a busca pela iluminação, um processo de transformação interior que leva a uma compreensão mais profunda de si mesmo e do cosmos. Seguindo os passos de Rosenkreuz, os membros da Ordem Rosa Cruz buscam desvendar os segredos do universo e alcançar estados mais elevados de consciência. Um dos símbolos mais significativos no rosacrucianismo é o casamento alquímico, uma alegoria poderosa para a transformação espiritual. Este conceito é vividamente retratado no texto Rosa Cruz, As Bodas Alquímicas de Christian Rosenkreuz, que descreve um evento místico repleto de significado simbólico. O casamento alquímico representa o processo alquímico de transformar chumbo em ouro, mas, em um nível espiritual, significa a transformação da alma individual. Na alegoria, Christian Rosenkreuz é convidado para um casamento real, que simboliza a união dos opostos, a fusão dos reinos material e espiritual. As várias etapas da cerimônia de casamento refletem os passos do processo alquímico: purificação, dissolução e recombinação. Cada etapa corresponde a uma fase de transformação interior, guiando o iniciado por uma série de provações e revelações que levam à iluminação espiritual. O casamento alquímico é mais do que apenas uma história. É um roteiro para o crescimento pessoal e a autodescoberta. Ensina que a verdadeira transformação requer dedicação e disposição para passar por mudanças internas profundas. Ao se envolver com essa alegoria, os Rosacruzes podem obter insights sobre sua própria jornada espiritual, entendendo que o caminho para a iluminação é um processo de refinamento e evolução contínuos. Central para o caminho Rosa Cruz é a jornada de autodescoberta e iluminação, um processo que envolve descascar as camadas do eu para revelar a verdadeira natureza de cada um. Essa jornada é frequentemente comparada a descascar uma cebola, onde cada camada representa um aspecto diferente da personalidade e das experiências de uma pessoa. À medida que cada camada é examinada e compreendida, o indivíduo se aproxima do núcleo de seu ser, onde reside a verdadeira sabedoria e iluminação. Os ensinamentos Rosacruzes fornecem uma estrutura para essa jornada, oferecendo práticas e princípios que guiam os membros em seu caminho. Meditação e contemplação são ferramentas-chave nesse processo, ajudando os indivíduos a aquietar suas mentes e conectar-se com seu eu interior. Através dessas práticas, os Rosacruzes aprendem a ouvir os sussurros sutis de sua alma, obtendo insights que levam a maior clareza e compreensão. O objetivo final dessa jornada é atingir a iluminação, um estado de ser onde se experimenta um profundo senso de conexão com o universo e uma paz interior profunda. Essa iluminação não é um destino final, mas um processo contínuo de crescimento e expansão. Ao se envolver continuamente com os ensinamentos e práticas da Ordem Rosa Cruz, os indivíduos podem manter seu ímpeto nesse caminho, descobrindo constantemente novas camadas de insight e compreensão. No cerne da filosofia Rosa Cruz está a ideia de unidade na diversidade, um princípio que enfatiza a interconexão de todas as tradições religiosas. Diferente de muitas doutrinas exclusivas que criam divisões com base em dogmas ou credos, o rosacrucianismo abraça a inclusão e a tolerância, reconhecendo que todos os caminhos levam às mesmas verdades universais. Essa perspectiva fomenta um espírito de harmonia e compreensão entre seus membros, incentivando-os a explorar e honrar a sabedoria encontrada em várias tradições espirituais. Os Rosacruzes acreditam que, sob as diferenças superficiais de rituais, símbolos e crenças, existe uma unidade fundamental de propósito. Essa unidade está centrada na busca pela verdade, iluminação e comunhão com o divino. Ao focar nesses objetivos compartilhados, os Rosacruzes procuram construir pontes entre diferentes fés, destacando as semelhanças que unem a humanidade em seus empreendimentos espirituais. Essa abordagem não só promove a tolerância religiosa, como também enriquece a jornada espiritual de cada buscador ao proporcionar uma perspectiva mais ampla. Através de seus ensinamentos e práticas,
a Ordem Rosa Cruz oferece uma estrutura universal para a exploração espiritual. Os membros são incentivados a se aprofundar em seus próprios caminhos espirituais, enquanto também aprendem com os insights de outras tradições. Essa abordagem mente aberta permite uma compreensão mais abrangente dos mistérios divinos e aprimora o crescimento pessoal de cada indivíduo. Ao fomentar um senso de unidade na diversidade, o rosacrucianismo serve como um farol de esperança para um mundo mais harmonioso e iluminado. Meditação e contemplação são práticas centrais no rosacrucianismo, proporcionando a AOS membros ferramentas poderosas para o crescimento espiritual e a autodescoberta. Essas práticas ajudam os indivíduos a aquietar suas mentes, sintonizar-se com seu eu interior e conectar-se com os aspectos mais profundos de seu ser. Através da meditação e contemplação regulares, os Rosacruzes podem alcançar maior clareza, paz e discernimento, permitindo que naveguem em suas jornadas espirituais com mais confiança e propósito. A meditação na tradição Rosacruz muitas vezes envolve focar em símbolos, como a cruz rosada ou o Ouroboros, para aprofundar a compreensão de seus significados esotéricos. Ao meditar nesses símbolos, os praticantes podem desbloquear verdades ocultas e obter insights sobre a natureza do universo e seu lugar nele. Essa meditação simbólica serve como uma ponte entre a mente consciente e o subconsciente, facilitando um processo de transformação e despertar interior. A contemplação, por outro lado, envolve uma abordagem mais reflexiva. Os Rosacruzes são encorajados a contemplar os ensinamentos e princípios da ordem, ponderando seu significado e como se aplicam às suas próprias vidas. Essa prática ajuda a internalizar a sabedoria dos ensinamentos Rosacruzes, permitindo que os membros integrem esses insights em suas ações e decisões diárias. Ao combinar meditação e contemplação, os Rosacruzes podem cultivar uma abordagem equilibrada e holística para seu desenvolvimento espiritual, promovendo tanto a compreensão intuitiva quanto a reflexão ponderada. O objetivo final do rosacrucianismo é alcançar a iluminação, um estado de profunda consciência espiritual e paz interior. Essa iluminação não é apenas um entendimento intelectual dos princípios espirituais, mas uma realização profunda e experiencial da verdadeira natureza de cada um e da conexão com o universo. É uma jornada que requer dedicação, paciência e um coração aberto, mas as recompensas são imensuráveis: clareza, harmonia e um senso de realização que transcende as experiências comuns. A iluminação na tradição Rosacruz é frequentemente comparada a alcançar o topo de uma montanha após uma longa e árdua escalada. Ao longo do caminho, os buscadores encontram vários desafios e obstáculos que testam sua determinação e compromisso. Cada passo adiante, no entanto, os aproxima do cume, onde a visão é clara e o ar é puro. Essa metáfora reforça a ideia de que a iluminação é um processo de ascensão gradual, que exige perseverança e esforço, mas que, em última análise, leva a um lugar de profunda compreensão e serenidade. A jornada rumo à iluminação é guiada pelos ensinamentos e práticas da Ordem Rosacruz. Através da meditação, contemplação e aplicação das leis metafísicas, os membros trabalham para purificar suas mentes e corações, alinhando-se com vibrações espirituais mais elevadas. Esse processo de alquimia interior transforma sua consciência, permitindo-lhes perceber o mundo com maior clareza e discernimento. À medida que avançam nesse caminho, eles experimentam momentos de iluminação que os aproximam do objetivo final da iluminação. O rosacrucianismo teve uma influência significativa na filosofia oculta e nas tradições místicas, moldando o desenvolvimento do pensamento esotérico na Europa e além. A mistura de misticismo, alquimia e ideias cristãs da ordem ressoou com muitos filósofos ocultistas que buscavam entender as verdades mais profundas da existência. Esses pensadores foram atraídos pela ênfase Rosacruz no simbolismo, na transformação espiritual e na interconexão de todas as coisas. A publicação dos manifestos Rosacruzes no início do século XVII despertou um amplo interesse entre os filósofos ocultistas, que viam os ensinamentos como uma rica fonte de conhecimento esotérico. Figuras influentes como Robert Flood, Michael Meyer e Elias Ashmole foram profundamente inspiradas pelas ideias Rosacruzes e as incorporaram em seus próprios trabalhos.
Esses filósofos reconheceram o poder dos símbolos Rosacruzes para transmitir conceitos espirituais complexos e buscaram decifrar seus significados ocultos. A influência Rosacruz se estendeu além de pensadores individuais para tradições místicas mais amplas, como o hermetismo, a cabala e a maçonaria. Os ensinamentos da ordem sobre iluminação espiritual e sabedoria interior ressoaram com essas tradições, enriquecendo sua compreensão das artes místicas. Ao servir como uma ponte entre diferentes escolas de pensamento, o rosacrucianismo ajudou a criar uma abordagem mais integrada e holística da espiritualidade, promovendo um espírito de colaboração e enriquecimento mútuo entre os praticantes esotéricos. A Ordem Rosacruz há muito serve como uma ponte entre misticismo e ciência, defendendo uma integração harmoniosa da sabedoria espiritual e do conhecimento empírico. Essa abordagem única foi particularmente influente durante o século XVII, uma época em que os fundamentos da ciência moderna estavam sendo estabelecidos. Os Rosacruzes acreditavam que a verdadeira compreensão só poderia ser alcançada combinando insights místicos com investigação científica, levando a uma visão mais abrangente da realidade. Uma das maneiras pelas quais os Rosacruzes preencheram a lacuna entre misticismo e ciência foi através de seu conceito do colégio invisível. Isso era uma rede de estudiosos e pensadores que se comunicavam e colaboravam no avanço do conhecimento através da observação empírica e experimentação. O Colégio Invisível lançou as bases para a fundação da Royal Society em 1660, que se tornou uma instituição líder em pesquisa científica. Promovendo o discurso aberto e o compartilhamento de ideias, os Rosacruzes ajudaram a criar um ambiente onde a ciência poderia florescer ao lado da espiritualidade. Figuras proeminentes como Robert Boyle e Isaac Newton, que estavam associados ao Colégio Invisível, foram profundamente influenciadas pelos princípios Rosacruzes. Eles não viam conflito entre suas buscas científicas e suas crenças espirituais, entendendo que ambos os campos ofereciam valiosos insights sobre a natureza do universo. Essa perspectiva holística permitiu que fizessem contribuições revolucionárias para a ciência, enquanto também exploravam as questões metafísicas mais profundas da existência. A ênfase Rosacruz na unidade e interconexão ajudou a fomentar um espírito de colaboração e respeito mútuo entre místicos e cientistas, abrindo caminho para o iluminismo e o avanço do conhecimento humano. O conceito do Colégio Invisível foi um precursor da renomada Royal Society, marcando um marco significativo na história da investigação científica e do intercâmbio intelectual. Surgindo no século XVII, o Colégio Invisível era composto por uma rede de estudiosos, cientistas e pensadores que compartilhavam um interesse comum em avançar no conhecimento através da observação empírica e experimentação. Esse grupo informal proporcionava um espaço para o discurso livre e aberto, longe das restrições das instituições acadêmicas tradicionais e autoridades religiosas. Os membros do Colégio Invisível se comunicavam por meio de cartas, reuniões e publicações compartilhadas, promovendo um espírito de colaboração e troca de ideias. Essa rede clandestina incluía indivíduos proeminentes como Robert Boyle, John Wilkins e Thomas Brown, que estavam dedicados a explorar o mundo natural e desvendar seus segredos. Seus esforços lançaram as bases para a fundação da Royal Society em 1660, uma instituição fundada com base nos princípios da investigação científica e revisão por pares. A Royal Society tornou-se um farol do pensamento iluminista, promovendo o estudo da filosofia natural e a disseminação do conhecimento científico. Seus membros continuaram o trabalho do Colégio Invisível, realizando experimentos, publicando suas descobertas e participando de debates intelectuais. A influência dos princípios Rosacruzes pode ser vista na ênfase da sociedade na pesquisa empírica, colaboração e busca do conhecimento para o benefício da humanidade. Através da Royal Society, o legado Rosacruz de unir misticismo e ciência continuou a inspirar e moldar o curso do progresso científico. Especulações sobre os fundadores da Ordem Rosacruz têm alimentado intrigas e debates por séculos. Apesar da influência profunda da Ordem, as verdadeiras identidades de seus fundadores permanecem envoltas em mistério. Entre os nomes frequentemente mencionados no discurso histórico estão Johannes Valentinus Andreae e Sir Francis Bacon.
ambos frequentemente associados ao ambiente intelectual e filosófico de sua época. Johannes Valentinus Andreae, um teólogo e escritor alemão, é às vezes creditado como o mentor por trás dos manifestos Rosa Cruzes. Seus trabalhos, caracterizados por temas místicos e utópicos, alinham-se de perto com os ideais defendidos pela Ordem Rosa Cruz. As atividades intelectuais de Andreae e seu interesse pelo conhecimento esotérico fazem dele uma figura atraente no debate sobre as origens do rosacrucianismo. Seu envolvimento na criação dos manifestos, seja direto ou indireto, permanece um tópico de especulação entre os estudiosos. De maneira similar, Sir Francis Bacon, um filósofo, estadista e autor inglês, tem sido ligado ao movimento Rosa Cruz. Os escritos filosóficos de Bacon, incluindo seu romance utópico Nova Atlântida, refletem temas de iluminação e reforma social que lembram os ideais Rosa Cruzes. Seu envolvimento em sociedades secretas e interesse pela alquimia alimentam ainda mais a especulação sobre seu possível papel na fundação da Ordem. Apesar dessas conexões intrigantes, as verdadeiras origens da Ordem Rosa Cruz permanecem elusivas, acrescentando ao mistério e fascínio dessa sociedade enigmática. O conceito do Colégio Invisível representa um desenvolvimento significativo na história da troca científica e intelectual. Surgindo no século XVII, o Colégio Invisível era uma rede informal de estudiosos, cientistas e pensadores dedicados ao avanço do conhecimento através da observação empírica e experimentação. Diferente das instituições acadêmicas tradicionais da época, que frequentemente operavam sob estrita supervisão religiosa ou política, o Colégio Invisível proporcionava um espaço para o discurso livre e aberto. Os membros do Colégio Invisível se comunicavam por meio de cartas, reuniões e publicações compartilhadas, promovendo um espírito de colaboração e troca de ideias. Essa rede incluía figuras notáveis como Robert Boyle, Isaac Newton e John Wilkins, que foram instrumentais no avanço do conhecimento científico. Seus esforços coletivos lançaram as bases para a fundação da Royal Society em 1660, que se tornou uma instituição líder em pesquisa científica e inovação. A ênfase do Colégio Invisível na pesquisa empírica, revisão por pares e disseminação do conhecimento científico refletia os princípios Rosacruzes de unidade e interconexão. Promovendo o discurso aberto e a colaboração, o Colégio Invisível ajudou a criar um ambiente onde a ciência poderia prosperar ao lado da espiritualidade. Essa abordagem holística do conhecimento continua a inspirar e moldar o curso do progresso científico e intelectual, demonstrando o legado duradouro da tradição Rosa Cruz. O apelo duradouro da Ordem Rosa Cruz reside em sua busca atemporal pela verdade e unidade, uma jornada que transcende fronteiras religiosas, culturais e históricas. Através de seus ensinamentos e práticas, a Ordem oferece uma combinação única de misticismo, alquimia e ideias cristãs, proporcionando uma estrutura abrangente para o crescimento espiritual e a iluminação. Ao enfatizar a interconexão de todas as coisas, os Rosacruzes convidam os buscadores a explorar as verdades mais profundas que unem a humanidade em seus esforços espirituais. Ao longo de sua história, a Ordem Rosa Cruz serviu como uma ponte entre diversas tradições religiosas, promovendo um espírito de inclusão e tolerância. Sua influência na filosofia oculta, nas tradições místicas e na investigação científica deixou uma marca indelével no cenário intelectual da Europa e além. Ao integrar insights místicos com conhecimento empírico, os Rosacruzes mostraram que a verdadeira compreensão vem da harmonização dos aspectos espirituais e materiais da existência. Ao refletirmos sobre o legado Rosa Cruz, somos lembrados da importância da unidade na diversidade, do poder dos símbolos e do potencial transformador da prática espiritual. A jornada Rosa Cruz é de crescimento contínuo e autodescoberta, guiada pelos princípios da sabedoria interior e da iluminação. Em um mundo muitas vezes dividido por diferenças, a mensagem Rosa Cruz de harmonia e interconexão oferece um farol de esperança e inspiração para todos que buscam uma compreensão mais profunda de si mesmos e do universo.